pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? O meu nome é Cissa, seja bem-vindo ao meu canal. Se você já é inscrito, obrigado por você vir assistir um vídeo a respeito de mais um livro. Se você ainda não se inscreveu, faça isso. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe se tudo isso fizer sentido para você. Eu sou produtora literária, mentora, professora. Eu estou fazendo agora no YouTube uma série de 10 vídeos a respeito de livros. Tá? E um dos livros que eu quero comentar hoje é o livro Geração de Valor. São 3 volumes, eu comecei pelo volume 2, porque eu comecei a leitura dessa série de livros pelo volume 2. Eu só comprei o volume 1 recentemente, ainda não li, vou falar depois dele, posteriormente, acho que não tem necessidade nenhuma, não é uma sequência lógica, tá? 2 coisas que me chamam a atenção nesse livro. O primeiro título dele, Geração de Valor. Esse Geração de Valor tanto pode remeter ao ato de gerar, tá? A ação de gerar valor na vida das outras pessoas, o entendimento de que o seu propósito se cumpre quando tudo aquilo que você carrega é derramado sobre a vida dos outros. Quando você carrega com você a generosidade, quando você entende que você só vai explodir quando você fizer as outras pessoas também explodirem. Você só vai crescer, prosperar financeiramente se você se empenhar em levar esse mesmo entendimento de prosperidade, de crescimento para as outras pessoas. Então, geração de valor, o ato de gerar valor é o ato de você levar para a vida do outro algo que faça com que ele tenha uma experiência positiva, uma experiência transformadora, algo que mude a vida dele, algo que mude a forma como ele pensa, como ele enxerga o mundo. Foi o que aconteceu comigo, acredito que é o que vai acontecer também com você se não aconteceu. Eu espero que todo esse conteúdo que eu tenho colocado aqui no YouTube, nas minhas redes sociais, eles sirvam para gerar valor na vida das pessoas. Esse é o interesse do meu coração. E geração de valor também no sentido de tempo, né? Essa é a geração que tem valor, essa é a geração que entendeu o valor que ela tem, é a geração que entendeu o que ela carrega, é a geração que vive em busca do seu propósito, é a geração que quer ativar a sua identidade e viver o seu propósito de vida. Então, eu achei muito interessante o título por causa disso. Eu selecionei para falar, não vou falar do livro todo, não tenho falado nenhum dos meus vídeos sobre nenhum livro todo. Vou falar aqui a respeito desse capítulo, 10 dicas para aproveitar seu tempo de estudante de forma inteligente. Eu falo isso primeiro porque eu sou professora, segundo porque muitas pessoas que vão ler esse livro, que talvez assistam esse vídeo, elas podem estar no meio da faculdade, elas podem estar investindo numa vida de estudo e elas podem pensar, poxa, então é para largar tudo? Não. Só que você precisa usar o seu tempo de faculdade, o seu tempo de estudo, com uma forma objetiva, de forma intencional, entendendo que isso tudo precisa te levar a algum lugar e não só a um diploma. Então, a primeira dica que ele coloca aqui é: aprenda a escrever bem. Eu falei no primeiro vídeo a respeito da escrita. Escrever bem é uma competência, e competência é algo que você pode desenvolver. Ninguém nasce sabendo escrever bem. Particularmente, a escrita é uma experiência muito forte na minha vida. Eu aprendi a ler e escrever sozinha com 5 anos de idade. Quando eu ganhava um livro e eu não gostava do final do livro, eu riscava o final e escrevia outro. Isso é meu, nasceu comigo, por um motivo qualquer, pela minha história. Isso foi ativado muito cedo na minha vida. Mas eu acredito que essa mesma competência está presente na vida de todos nós. Basta que ela seja ativada, basta que ela seja desenvolvida. Então, use o seu tempo de escola para aprender a escrever bem. Escrever bem não quer dizer simplesmente você decorar as regras de gramática, mas significa que você precisa estabelecer um relacionamento com a linguagem, para que você possa estabelecer relacionamentos através da linguagem. A segunda dica é: aprenda a falar em público. Muita gente tem vergonha de falar em público, porque essa pessoa ainda não entendeu que muita gente precisa ouvir o que ela carrega. Há coisas que eu estou falando aqui que talvez uma pessoa que está vendo esse vídeo, que está ouvindo essa mensagem, só vai ter a oportunidade de receber isso através de mim. E se eu me calar, se eu ficar com vergonha de fazer isso, algumas pessoas jamais vão ter acesso a esse conteúdo. Então eu sei aquilo que eu carrego. Eu sei que as pessoas precisam receber isso que eu carrego e é por isso que eu me disponho a falar em público, a falar diante de uma câmera, a transmitir essa mensagem. Independente de eu me sentir confortável ou não com isso, independente de eu ter ou não experiência de sala de aula com isso,
É o propósito por trás daquilo que eu transmito que me faz vir e fazer isso. Então, crie oportunidades para que você possa exercitar a fala em público. Sempre que tiver uma oportunidade na escola, peça para ler, peça para apresentar um trabalho. Ofereça-se para oportunidades em que você vá falar em público. A terceira dica é sobre a matemática. Não limite a matemática ao ambiente teórico da sala de aula. Use a matemática na sua vida financeira, use a matemática na sua administração. Desenvolva um relacionamento com a matemática, um relacionamento de amor. Porque é a matemática que vai te ajudar no seu crescimento, que vai te ajudar na sua prosperidade. Você vai precisar multiplicar, você vai precisar dividir, você precisa saber qual é o tempo e a estação para exercer cada uma das operações matemáticas na sua vida. Eu costumo dizer que a matemática de Deus ela é muito interessante. Deus não está interessado em soma e subtração. Deus está interessado em divisão e multiplicação. Quanto mais você divide o que você carrega, mais Deus multiplica na sua vida. Então olhe para a matemática com outros olhos, não apenas com aquele olhar teórico de sala de aula, para aprender determinada teoria, para fazer uma prova, para ter uma nota, para passar de ano. A quarta dica é: não acredite em tudo que o seu professor de história diz a você. Existem versões e versões de acontecimentos históricos, algumas escolas, alguns materiais pedagógicos seguem determinada linha, trazem determinadas informações. Na questão das ciências, da biologia, por exemplo, o entendimento de que o homem é descendente do macaco. Eu particularmente, eu não sei você, mas eu sei que eu não sou descendente do macaco. Eu sei que eu fui criada à imagem e semelhança de Deus. Eu sei quem eu sou e jamais vou permitir e aceitar que alguém diminua a minha verdadeira origem, que é na criação do Deus Todo-Poderoso. Ele soprou o Espírito dele dentro de mim, ele me deu vida. Ele me deu aquilo que eu carrego, ele me fez para um propósito, ele me deu a identidade dele. E eu não vou tirar a glória de Deus e colocá-la sobre um macaco. Então, entendimentos como esse, você precisa refletir quando as informações chegam até você. Quando o professor te diz alguma coisa, medite nisso. Veja se isso realmente faz sentido. Pesquise, vá a outras fontes de informação. Dica número 5, venda produtos no seu ambiente escolar. Nem que seja o seu próprio conhecimento, não no sentido de vender para ganhar dinheiro, mas no sentido de oferecer, no sentido de dar um valor àquilo que você carrega, entender esse valor. E também não porque, no sentido de comercializar, já começar a desenvolver, porque querendo ou não, em algum momento da sua vida, você vai vender um infoproduto, você vai vender o seu próprio conhecimento, você vai vender a sua sabedoria. E não há nada de errado nisso. Não há nada de errado em você viver, em você receber para ser quem você é, para derramar sobre a vida das pessoas aquilo que elas precisam. Se você puder fazer isso de maneira a ajudar as pessoas, se você quer fazer isso de graça, ótimo, faça. Não faça nada por dinheiro, mas entenda que o dinheiro, que a riqueza, que a prosperidade é uma consequência de viver o seu propósito. Então, se você tiver oportunidade, exercite a venda também no seu ambiente escolar, se isso for permitido, é claro. A próxima dica diz que você não deve ter vergonha dos seus sonhos. Muita gente vai dizer que você é maluco. A minha filha, desde os 11 anos de idade, fala que ela quer morar nos Estados Unidos. Fala em fazer intercâmbio, fica lá em casa todos os dias, olhando na internet preços de apartamento em Nova York, em Manhattan, em Los Angeles. E eu vou dizer para ela que não. Lógico que não. Eu sento junto com ela, eu ajudo ela a escolher todas as coisas que estiverem ao meu alcance para favorecer os sonhos da minha filha, eu vou fazer. Então, se você tiver os seus sonhos e se você, por um acaso, encontrar pessoas que não compartilham do seu pensamento, não se envergonhe dos seus sonhos, não abra mão dos seus sonhos. Mas também entenda que nem todos estão preparados para receber essa porção que você carrega. Alguns precisam trilhar algumas coisas, percorrer alguns caminhos, para que eles possam entender o que você carrega e partilhar do seu sonho.
A próxima dica: não aceite rótulos sem buscar uma segunda opinião. No ambiente escolar, hoje fala-se muito em TDAH, déficit de atenção, uma série de síndromes, uma série de problemas, e medicam-se as crianças, e é Ritalina para cá e não sei qual outra medicação para lá. Não ceda. Se você foi identificado por um médico, diagnosticado, se o seu filho foi diagnosticado com uma síndrome, com qualquer coisa, com qualquer rótulo, não ceda a esse rótulo. Procura uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião, até você entender que realmente aquilo faz sentido. Mas não se prenda a isso, não se limita a isso. Milhares de pessoas carregam doenças, enfermidades, limitações e não deixam de viver o que tem para viver por causa de nenhuma delas. Tem um companheiro nosso de mentoria, o Manuel, ele é deficiente visual e nós estamos agora buscando alguma coisa para ajudar o Manuel a gravar os seus próprios vídeos. Eu combinei com ele, eu vou mandar um e-mail para a Motorola, para ver se a Motorola pode fazer algum tipo de aplicativo, algum tipo de celular, se ela pode fazer alguma coisa para ajudá-lo. Porque é óbvio, como com deficiência visual ele vai saber onde apertar para começar e para terminar o vídeo. Mas o Manuel não se deixou limitar por aquilo, por uma deficiência, por nada daquilo que poderia ser um limite para outras pessoas. Então, não aceite rótulos. Próxima dica: não se deixe contaminar pela negatividade dos outros. O ser humano é, por natureza, negativo. Uma tendência a permanecer na zona de conforto, uma tendência a não sair do lugar, a não romper limites, a não se esforçar, a não buscar os desbloqueios emocionais. Não se contamine com pessoas que são assim. Mesmo que todos à sua volta pensem dessa forma, você precisa saber o que você carrega. Você precisa lutar pelos seus sonhos. Você precisa ser o guardião do tesouro maior que você carrega dentro de você. A próxima dica: acostume-se a brilhar em ambiente competitivo. Na sala de aula, pode ser que exista algum desafio, alguma coisa que o professor coloque, e a gente tem a mania de não querer competir. Não, o importante é participar, não é você vencer. Não, vencer também é importante. Eu fiz triatlon durante 3 anos na minha vida. Eu me lembro da minha primeira competição. Tinha uma moça correndo na minha frente, o número dela, na roupa dela, deu para eu entender que ela era da mesma faixa etária que eu, que nós estávamos concorrendo à mesma premiação. Durante a última parte do triatlon, que é uma modalidade esportiva que você primeiro nada uma determinada distância, depois você pedala uma outra distância e por fim você corre uma distância. Eu corri toda a primeira parte da corrida com uns 15 metros de distância atrás dessa moça. No último, aí a gente fez uma volta, quando a gente estava voltando pelo mesmo percurso, faltando em torno de 1 quilômetro, eu dei um tiro e eu passei essa moça e eu fiquei com o troféu de 5º lugar, porque eu tive esse entendimento. Eu não estava ali só para competir, eu estava ali sim para ganhar, nem que fosse o troféu de 5º lugar. Mas eu sei que eu fui ali e dei o meu melhor. A competitividade não tem a ver com o outro perder. A competitividade tem a ver com você dar o seu melhor, com você competindo com você mesmo, dando o seu melhor. Se o outro não deu e ficou para trás, isso é com ele, não é com você. E a última dica é: entenda que na vida o seu valor não será reconhecido pela quantidade de conhecimento que você adquirir, mas pelo que for capaz de produzir com ele. Não retenha conhecimento, não retenha ideias, não retenha nada dentro de você. Entregue para as pessoas, derrame sobre as pessoas, divida com as pessoas, venha para as redes sociais, fale sobre aquilo que você carrega. Quanto mais você fala sobre isso, mais você valida o seu conhecimento, mais você adquire experiência, mais você adquire autoridade naquilo que você quer fazer. Então, essas são as 10 dicas do Geração de Valor 2 que eu queria trazer para você nesse vídeo. Uma boa tarde, espero que você tenha curtido, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo amanhã. Um beijo, pessoal!